Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem aí nas suas casas, com seus familiares, e que Deus tenha compaixão de todos nós neste momento em que o Covid-19 assola toda a humanidade. Ok? Mas, dando continuidade aos nossos trabalhos, gosto sempre de lembrar a vocês que é fundamental a leitura do texto, para a partir da leitura do texto a gente poder ter um melhor entendimento das aulas que estão sendo gravadas aqui neste momento para vocês. Ok? Então, leiam o texto, assistam às aulas e participem do fórum, que o aprendizado da disciplina será garantido a todos vocês, ok? Vamos lá, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos então. O que acontece? Na aula passada, alguns alunos me mandaram dúvidas a respeito desse quadrinho que eu vou passar a apresentar aqui, que é quando eu falo da relação processual. A relação processual ela é instituída a partir do momento que o autor aciona a figura do Estado juiz. E esse vai estar entre as partes e acima das partes. O juiz tem que se manter, então, neutro, tem que se manter imparcial. A partir do momento que o autor leva o problema para o juiz, esse juiz vai acionar a figura do réu. E como é que o juiz aciona a figura do réu? Por meio da citação. Então, a citação é um instrumento que vai viabilizar para nós o contraditório. Lembrando mais uma vez que contraditório não é a defesa do réu, é a possibilidade que é dada a esse réu para que ele, querendo, ofereça a sua defesa. É um ônus processual. Pois bem, a partir do momento que o réu é citado, aí a gente tem a efetivação da chamada relação processual. E a partir da relação processual, então, é que se constrói todo um processo. Duas palavras que chamaram a atenção de vocês, foi esse contra e o em face de. O que é o contra? É uma questão teórica. Eu não processo o réu. Eu entro com a minha ação contra o Estado, e o Estado é que vai correr atrás da figura do réu para que esse réu faça o ressarcimento civil. Então, a gente usa a expressão eu entro com a ação contra o Estado e em face do réu, que eu não tenho nada contra a figura do réu. Tenho nada contra ele, eu só quero que ele cumpra a obrigação estabelecida na relação jurídica, estabelecida no contrato. O quadro que mais deu problema foi esse daqui, porque o áudio ele estava sobreposto, houve algum erro no áudio. Esse quadro aqui é o mesmo quadro do item anterior. A diferença é que eu tirei todos aqueles detalhes e ficou apenas o autor, o juiz e o réu, que essa é a figura que melhor representa a relação processual, que a gente chama da triangularização da relação processual. Autor, juiz e réu tendo então configurado a nossa relação processual. Ok? Então, agora sim, a gente volta ao nosso tópico inicial, que é a competência. Para falar de competência, a gente precisa entrar no conceito de competência. Mas antes de falar do conceito de competência, a gente precisa relembrar que a jurisdição é una. O que significa isso? Alguns alunos já me perguntaram isso em tempos passados. Jurisdição una significa que em qualquer lugar do país, o Estado ele é responsável pela proteção do cidadão, ou ainda, em qualquer lugar do país, o Estado pode buscar qualquer um que esteja em território nacional para aplicar a ele a responsabilidade que lhe compete. Humberto Teodoro Júnior classificou para nós, conceituou para nós, competência como a capacidade do juiz para atuar em determinados processos. Eu prefiro o professor Moacir Amaral Santos, que está aí a foto dele. Ele diz o seguinte: competência nada mais é do que a medida da jurisdição. Então, competência é a medida da jurisdição. Ora, o Brasil tem dimensões continentais. Então, devido a esse tamanho, essa grande extensão, a gente partilha essa jurisdição em pequenos pedaços para, a partir desses pequenos pedaços, então, o Estado poder atuar de forma mais eficaz. É como já diziam lá os imperadores romanos, nós precisamos dividir para imperar. E é isso que é feito com a jurisdição. Bom, quando a gente partilha a competência, quando a gente partilha a jurisdição, a gente encontra as regras de competência lá na minha Constituição Federal. Então é lá que você vai ver
que ações que devem ir para o STF, que ações devem ir para o STJ, o que vai para a Justiça do Trabalho, o que vai para a Justiça Eleitoral, o que vai para a Justiça Militar. Mas não é só na Constituição, você tem muitas regras, inclusive a maioria delas estão nas leis processuais. Então, estão lá no nosso Código de Processo Civil, a grande imensa quantidade de regras de competência. Não esquecendo que também nós temos regras de competência lá no CODJ, que é o Código de Organização e Divisão Judiciária. A gente já viu no passado que essa organização judiciária que é por meio do CODJ, Código de Organização e Divisão Judiciária. Cada estado tem a sua divisão, tem a sua organização, tem a sua competência. Por exemplo, Maringá tem 7 varas cíveis. Por que tem 7 varas cíveis? Porque o CODJ assim estabelece. Eu gosto muito de dizer para os alunos que quando ele estuda a competência, ele já consegue dar a primeira satisfação para a família do que ele está estudando de processo civil. Por quê? A partir da competência ele consegue saber onde que essas ações são propostas. Primeira coisa que a gente tem que lembrar na competência é a questão da soberania nacional. Todo o território nacional ele pertence ao Brasil, e é o Brasil que vai definir como que ele quer a divisão dessa competência. Ela vai mudar com o passar dos tempos. No Código de Processo Civil anterior, a ação de divórcio era proposta no domicílio da mulher. Hoje mudou. Hoje ela é proposta no domicílio daquele que ficou com o filho incapaz. Na verdade, tem toda uma regra, um regramento ali que a gente vai aprender no momento oportuno, mas quem define isso é o Estado, o país, devido à sua soberania. Uma segunda regra de competência, talvez a mais importante regra, é o espaço territorial. E aqui, desde já, friso com vocês. A regra geral da competência é que ela seja proposta no domicílio do réu, ou seja, onde o réu reside. É claro que existe uma série de exceções, mas a principal regra que vocês devem aprender é essa. A ação, em regra, é proposta no domicílio do réu, bem como bens imóveis. Em regra, ações que discutem propriedade, direitos reais sobre bens imóveis, ela é proposta no local em que se situa o imóvel. Nós vamos ter também algumas regras de hierarquia. Nós vamos entender por que certos processos vão começar no STJ, ou no STF, ou no próprio Tribunal de Justiça. Então, tem ações que não é proposta em primeiro grau de jurisdição, digamos assim. É proposta diretamente no tribunal. A partir do quê? Das regras de competências. Regra que envolve hierarquia. Por óbvio, nós vamos estar estudando cada uma delas mais à frente. Outra importante regra de distribuição da competência é a natureza da ação. Então, dependendo do tipo de processo, tem um local adequado para propor. Por exemplo, a união. Questões que envolvem o direito da União. Essa ação ela é proposta diretamente na Justiça Federal. Questões que envolvem a Fazenda Pública, o município, o Estado, a União. Em algumas localidades eu tenho a vara da Fazenda Pública e é lá que vai julgar esse processo. Quando o processo é criminal, quando o processo é de família, então é de acordo com a natureza da causa. Nós temos também o valor da causa. Aqui é uma regra pequena, hoje nós não temos tantas questões como essa no nosso processo civil. Nós temos algumas delas lá no Juizado Especial Civil, que a gente já conversou tantas vezes. Lá no Juizado Especial Civil, a ação até 40 salários mínimos vai tramitar por lá. Se for uma causa que envolva a União e for até 60 salários mínimos, já é no Juizado Especial Federal. Então, dependendo do valor da causa, nós vamos também ter algumas regras de competência. E por fim, nós temos aí as pessoas. A competência pode ser definida em razão das pessoas. Então, lembrando vocês, é uma questão polêmica nacional, tal do foro privilegiado. Então, dependendo da pessoa, tem um local específico para essa ação começar. Vou lembrar aqui, por exemplo, se eu quero processar um desembargador. O desembargador não será processado em primeiro grau. Eu vou ter que verificar devido à qualidade dele, ele será processado certamente diretamente no Tribunal de Justiça. Então, resumindo, dependendo da situação, eu vou encaixar a competência numa dessas 6 sistemáticas que aí estão.
ok? Mas isso é apenas um quadro geral. A gente vai aprofundar a partir do próximo slide, a gente já começa a aprofundar o tema, ok? Então, vamos lá. Aqui, eu trouxe essa imagem aqui embaixo, ó, que vocês estão vendo aqui, com o objetivo de lembrá-los que vocês precisam, a partir desse momento na disciplina, começar a acompanhar junto do Código de Processo Civil, porque muita coisa agora a gente encontra dentro do próprio código. Se vocês puderem acompanhar, será muito importante para vocês. Bom, no que trata a competência, a gente começa aí pela competência internacional. Na verdade, eu acho uma impropriedade do código, uma impropriedade dos autores falar em competência internacional. Na verdade, não é bem assim, né? A competência internacional, ela estabelece em regra o que o Brasil julga aqui dentro do seu território. Mas chamam de competência internacional. O que é isso? Precisa lembrar, como já mencionei agora há pouquinho, que o Estado é soberano. Então, cada Estado é soberano, não encontrando obstáculos, óbices para a fixação de sua competência, podendo estender seus limites até onde entender necessário. Então, o Estado ele vai expandindo a sua competência até onde ele conseguir, é claro, dentro do seu território nacional, porque senão ele vai estar invadindo a soberania de um outro Estado. No que se respeita à competência internacional, ela é dividida em dois aspectos. Um aspecto é a competência concorrente e outra, que a gente vai falar mais à frente, e a outra é essa competência internacional exclusiva. Como o próprio nome fala, é por exclusão. Compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra. Ou seja, nenhum outro país pode julgar determinados tipos de ações. Então, certas ações só o Brasil julga e vocês vão ver com razão por que é só o Brasil que tem essa competência. Essa competência internacional exclusiva, ela tem o claro objetivo de proteger o interesse nacional, seja os bens nacionais, seja a pessoa nacional, a pessoa que está em território nacional. Então, quando a gente fala em competência exclusiva internacional, a gente está falando que certas ações só o Brasil julga. E que ações são essas? Vocês vão ver que é fácil de recordar isso. Primeira, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Vejam a importância dessa regra. Acho que todo mundo já ouviu falar daquela lenda urbana de que os livros do college americano, eles colocariam a Amazônia como patrimônio da humanidade. Se, por acaso, outros países pudessem discutir os imóveis situados no Brasil, haveria o risco de outros países quererem demandar propriedades de terras que são nossas, e amanhã ou depois perdermos alguns espaços de terra que o Brasil tem. É por isso que reduziu. Só o Poder Judiciário brasileiro é que pode discutir essas questões relativas a imóveis. Além dos imóveis, nós temos outra relação. Que relação é essa? É a relação que diz respeito a inventário e partilha. Está lá, em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular, ao inventário e a partir de bens situados no Brasil. Ainda que o autor da herança, quem que é o autor da herança? A pessoa que morreu, ainda que quem morreu seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Então vejam, inventário ele segue as regras do Brasil. Por que segue essas regras? Outros países têm outras regras de sucessão hereditária. Como exemplo, nós temos os países do Oriente Médio, que de um modo geral, a mulher fica em segundo plano. Ainda nos dias de hoje, a mulher fica em segundo plano. Então, quando há falecimento na família, em regra, os bens ficam para os filhos homens. E em muitas nações, para o filho mais velho, para o filho homem mais velho. Como aconteceu também no Japão, como também já aconteceu no direito italiano. Então, para proteger o cidadão nacional, a gente tem essa regra aí que inventário e partilha necessariamente tem que ser feito dentro do judiciário brasileiro. Por último, a terceira competência não exclusiva diz respeito a divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável. Hoje não se fala mais em separação judicial no ordenamento brasileiro, mas o legislador optou em deixar essa figura aí. De qualquer maneira, se eu quero pôr fim
a um casamento, a uma união estável, o mecanismo que eu vou utilizar é o processo de divórcio ou dissolução, conforme o caso, mas necessariamente terá que ser feito em território brasileiro. Mais uma vez, se procura proteger a figura do nacional para evitar que estrangeiros possam ludibriar ou ter algum tipo de favorecimento em eventuais divórcios ou dissolução de união estável. Então, para a gente poder focar, recordando, bens imóveis, inventário, partilha, divórcio é o que a gente chama de competência exclusiva. Só o Brasil é quem vai poder julgar esse tipo de processo. Como eu havia dito anteriormente, nós temos a competência internacional exclusiva e a concorrente. Então agora vamos estudar um pouquinho sobre a competência internacional concorrente. Ora, se de um lado a competência exclusiva era só o Brasil, a concorrente ela diz o seguinte: a ação pode ser proposta no Brasil ou em outro país, a critério de quem vai propor a ação. Então, a autoridade brasileira ela pode julgar o processo, mas o outro país não fica excluído de também julgar. Lembrando que se o cidadão optar pela justiça do outro país, terá que seguir as regras daquele país, terá que contratar um advogado que entenda aquela legislação para poder atuar no processo. Que tipo de ações? Tá aí, ó. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o réu, qualquer que seja sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Então o réu mora aqui, né? Um alemão está morando aqui no Brasil. Se porventura você tiver algum desacerto comercial, algum entreveiro jurídico com esse alemão, você pode processá-lo aqui no Brasil. Ou, caso queira, você também poderá fazê-lo lá segundo o direito alemão. Aí é uma questão de você verificar a questão do custo, benefício, o que vai ser mais interessante para você. Mesma coisa se fala se no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Então a gente faz um contrato internacional e o cumprimento da obrigação tem que ser em solo brasileiro. Então onde que eu vou processar a empresa, a pessoa que se comprometeu comigo via contrato? Aqui em território nacional. Mas e se for uma empresa estrangeira, uma pessoa estrangeira, o que eu faço? Não há nenhum problema, você também pode optar pelo direito estrangeiro. Mesma coisa se diga quando o fundamento de fato seja ocorrido ou ato praticado no Brasil. Ou seja, o problema ocorreu aqui no Brasil. Houve uma lesão jurídica aqui no Brasil. Você vai processar a pessoa aqui ou no seu país de origem. Lembrando que, se for pessoa jurídica, como está aqui no parágrafo único, pessoa jurídica que tem filial, sede ou sucursal, também é considerado cidadão, embora seja cidadão estrangeiro, também é considerado parte passível de sofrer uma ação judicial aqui em território nacional. Então, só relembrando, o autor pode optar ou pelo Brasil ou pelo outro país. É claro que, insisto, se escolher outro país, são outras regras completamente distintas das nossas. O Código de 2015 trouxe uma novidade para nós aí, que diz respeito às ações de alimentos. Também competência concorrente. Então, se a pessoa deve alimentos, ela pode ser processada aqui no Brasil ou fora do Brasil. Lembrando que quando a ação é feita aqui em território nacional, nós temos lá um sistema de coerção, que é a possibilidade da prisão civil para quem não paga os alimentos. Mas fica aí a opção, você pode propor aqui ou propor em outro país. Eu entendo que é mais cômodo para o cidadão brasileiro propor a sua ação aqui em território nacional. Também uma novidade, relação de consumo. Então, se você tem uma relação de consumo com outro país, você vai poder processá-lo lá ou aqui. Então, veja lá essas compras que o pessoal tem feito bastante aí no site da China. Então, a pessoa compra alguma coisa lá no determinado site, o produto vem com defeito, enfim, há qualquer tipo de lesão jurídica que envolva a relação de consumo. Aonde você vai propor ação? Você pode propor ação aqui no Brasil ou na China, o que lhe for mais
conveniente. Insisto mais uma vez que é óbvio que é mais conveniente que seja aqui no Brasil, mas depende da pessoa, das relações que ela possui. De repente ela mora um pouco no Brasil, um pouco fora do país, ela vai poder optar aonde ela vai propor a ação. Por que ela pode optar? Porque é uma competência concorrente. Então isso dá liberdade à parte a propor ou no Brasil ou fora dele, ok? Ainda no que diz respeito à competência internacional, eu preciso rememorar com vocês um esqueminha de aulas passadas. Tá aí esse esquema. A litispendência, a conjugada e a conexão. Para eu poder falar o próximo item, a gente precisa lembrar esses itens aqui. Primeiro, eu tenho aqui os elementos da ação, partes, causa de pedir e pedido. O que é uma litispendência? Mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Duas ações ou mais em trâmite. Isso é litispendência. Consequência jurídica, extinção do processo. Coisa julgada, igualzinho à litispendência. Olha só, partes, causa de pedir, o exinho aqui, o pedido aqui, causa a extinção, mas a diferença é essa. Na coisa julgada, uma ação anteriormente igual à que está tramitando já foi julgada. Então, por óbvio, a gente vai ter que por fim na ação mais recente. E a conexão, que inclusive foi objeto de pergunta de alguns alunos no fórum. A conexão ela ocorre, não me importa as partes, se são as mesmas ou se as partes são diferentes. Para que haja conexão, o que interessa é isso aqui, ó. Se eu tenho a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido. Isso aqui é uma alternatividade, ou uma coisa ou outra. Se elas estão em trâmite, ao invés da extinção, eu vou ter a reunião dos processos. Eu vou uni-los para que o juiz possa dar uma decisão que não seja contraditória. O risco da litispendência, da coisa julgada e da conexão, o grande risco é que processos iguais tenham decisões diferentes e o Estado não comunga com essa regra. Isso é pernicioso, isso é prejudicial para o ordenamento jurídico, porque nos traz insegurança jurídica. Um foi julgado de um jeito e a outra ação julgada de outra maneira. Expliquei aquilo por causa dessa regra do artigo 24. A ação proposta perante o tribunal estrangeiro não induz litispendência e não proíbe que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvados acordos em tratados bilaterais em vigor no Brasil. O que o autor está querendo dizer com isso aqui? O autor não, a legislação fala dessa forma, né? O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer o seguinte, que se a tua ação, lembra lá do alemão, se você processou o alemão lá na Alemanha, você pode propor a mesma ação contra ele aqui no Brasil. Mas como? Se são as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Como é que pode isso? Ora, você pode fazer isso por conta da soberania. O Brasil tem a sua soberania e a Alemanha a sua outra soberania. Por isso que as ações podem ser propostas sem que haja litispendência. Aí você pode se perguntar, mas quer dizer que eu posso ganhar duas vezes? Não, não disse isso. Disse que você pode propor ação duas vezes. Se você propor duas vezes, é óbvio que a ação que for julgada em primeiro lugar será o resultado que vai ser aferido ali. Porque o direito tem uma regra que é universal, que o direito não admite o enriquecimento sem causa. Então, se você propusesse a ação duas vezes e ganhasse as duas vezes, isso seria um absurdo dentro das regras jurídicas, mesmo em países com soberania distinta. Então, resumindo, na competência internacional não há nenhum problema jurídico se for proposta uma ação no Brasil e outra igualzinho, idêntica, em um tribunal estrangeiro. Ok? Eu tive cuidado de reproduzir também o artigo 55 do CPC para você entender o que é ação conexa. Está ali, ó. Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando isso for comum o pedido ou a causa de pedir, como a gente viu no quadro anterior, agora há pouquinho. Finalizando, então, a gente tem mais essa regra aí, que diz assim, não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento de ação quando houver cláusula de eleição de foro. O que é essa cláusula de eleição de foro? Quando a gente elabora um contrato,
a gente tem a prerrogativa, a gente tem a liberdade de escolher qual será o foro competente para julgar esse nosso conflito. Então imaginemos que fizemos uma compra e venda entre eu e você. Te vendi um objeto e você comprou. Vamos formar um contrato para garantir o pagamento em 2, 3, 10 prestações. A gente pode, quando elabora esse contrato, criar o foro de eleição. Dizer, olha, esse processo vai ser resolvido em Maringá, ou vamos resolver isso lá em Marialva, por ser uma cidade próxima, com menor volume de processo, talvez lá ande mais rápido. A gente tem essa liberdade, então. Mesma coisa vale para o contrato internacional. Ora, ninguém é obrigado a fazer um foro de eleição em um contrato internacional, mas se você fez essa cláusula de eleição, você afasta da jurisdição brasileira a possibilidade de julgar aquela questão porque houve um contrato. A gente tem que respeitar o contrato. Tem uma expressão em latim que é o pacta sunt servanda, ou seja, aquilo que foi pactuado deve ser respeitado. Ok? Então, recapitulando aí, para a gente poder fazer o encerramento da nossa aula, falamos do que hoje? Falamos competência, entendemos o que é competência, que ela é a medida da jurisdição. Aprendemos que eu tenho várias categorias, em razão da natureza, em razão do território, em razão da pessoa, em razão da hierarquia. Aprendemos a competência internacional, basicamente a exclusiva, em que só o Brasil julga ações de inventário, partilha, divórcio e relativa a bens imóveis. Depois falamos da competência concorrente, que são ações que podem ser propostas no Brasil ou fora dele, a critério do autor. E terminamos dizendo que se a ação foi proposta no exterior, não vai gerar litispendência no Brasil, devendo as partes respeitar o contrato. Se fizer foro de eleição, é lá que elas devem acompanhar o resultado dos seus conflitos. Basicamente, era o que a gente tinha por hoje e aguardo vocês aí no nosso fórum para eu poder responder as questões e tirar as dúvidas necessárias. Tá bom? Forte abraço a todos aí e fiquem com Deus.